Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos trazer para vocês aqui o que estava faltando, né? A edição nacional de Os Supremos para a Marvel, né? No caso, a edição nacional Panini. Mas antes de tudo, como sempre, eu tenho que pedir a vocês, por favor, se inscrevam no canal e depois, se gostar do papo aqui, deixa o seu gostei. É muito importante para a gente continuar trazendo esse material de primeiríssima qualidade para vocês, um item que já está consolidado, um item que a gente já sabe que é sensacional, porque já passou pelo julgamento da história. Os Supremos foi lançado em 2002, lá nos Estados Unidos, tá? Numa proposta revolucionária para a Marvel, que passava por uma situação muito complicada financeiramente, os títulos não vendiam bem e finalmente deram ao editor Joe Quesada a possibilidade de fazer uma grande transformação no universo da Marvel, né? Mexendo nos personagens mais famosos da editora, coisa que era um tabu até então, né? Você podia ter uma linha editorial como o Marvel Knights, né, que era uma linha editorial muito boa, mas que só mexia em personagens de segundo escalão em diante. Então, no Marvel Knights, você tinha lá o Justiceiro, o Demolidor, os Inumanos, mas você não tinha Capitão América, Homem de Ferro, Vingadores, Quarteto Fantástico, não tinha, porque esses eram considerados tabus, não podia mexer na cronologia deles, no histórico, nos antecedentes, aquela coisa toda. Quando chegou esse momento drástico da editora, precisava mexer nisso tudo, deram carta branca, então, a um cara chamado Mark Millar. Mark Millar, um daqueles ingleses que invadiu os quadrinhos americanos nos anos 90, final dos anos 80, anos 90, e fez uma grande revolução. Junto com ele, outro inglês, também dessa leva extraordinária, está aqui fazendo a arte. Talvez o maior artista de quadrinhos, o maior desenhista de quadrinhos de todos os tempos, Bryan Hitch, que é uma unanimidade. Você pode, como eu, gostar de outros artistas, não resta dúvida. Eu, por exemplo, adoro o Adam Hughes, adoro o John Byrne, adoro o Alan Davis, que aliás é outro inglês também. Eu posso citar um monte aqui, vários que eu gosto muito, mas o Bryan Hitch, cada vez que você revisita o trabalho dele, você gosta um pouco mais, você acha ele incrível, incrivelmente perfeccionista, fotográfico, cinematográfico, o que você quiser. Bryan Hitch realmente é um expoente na arte dos quadrinhos. A edição aqui é uma edição 2012, ou seja, já tem mais de 10 anos, mas é merecidamente necessária numa coleção de quadrinhos de quem gosta de super-heróis, tá? Aqui eu vou começar a mostrar a edição para vocês, que eu sei que vocês estão loucos para começar a ver, mas eu tenho que dizer para vocês que para mim, isso aqui é o máximo do realismo necessário nos super-heróis, tá? O realismo nos super-heróis, no universo dos super-heróis, data mais ou menos o início dele lá do final dos anos 80, basicamente com o meio dos anos 80, né? Com o Demolidor do Frank Miller, depois com o Batman do mesmo Frank Miller e depois com o Watchmen do Alan Moore. Mas mesmo naquela época, o Frank Miller teve chance de mexer no Demolidor porque o Demolidor estava com as vendas dele quase que canceladas, praticamente canceladas. E o Frank Miller fez aquele trabalho extraordinário no Demolidor. Depois nós temos aí o próprio Frank Miller mexendo no Batman, mas fazendo um Batman alternativo, né, de um universo imaginado pelo Frank Miller, né, que é aquele Batman com 60 anos e tal. Depois nós temos, então, um grande marco, que é o Watchmen, que vai plantar as sementes disso aqui, tá? Só que na época de Watchmen, o Alan Moore não pôde mexer com os personagens principais da editora, da DC Comics, né? Eram personagens que ele imaginou. Logicamente, são personagens que têm muitas semelhanças com personagens já conhecidos, tanto da Marvel como da DC, mas ainda assim eram personagens desconhecidos, tá? Então, ele conseguiu plantar as sementes, na minha opinião, um pouco pessimistas,
mas muito realistas de pessoas que tenham superpoderes, tá? E aqui sim, aqui o nosso amigo Mark Millar e também o Bryan Hitch tiveram a liberdade de fazer a mesma coisa de Watchmen, só que com personagens do panteão principal da Marvel, os Vingadores, tá? Eu vou mostrando aqui para você, mas eu quero fazer mais um comentário aqui a respeito dos autores. Primeiro aqui, Mark Millar e Bryan Hitch. Mark Millar, como já falei, é um autor que eu considero muito, respeito, mas acho que tem que ser olhado com certo cuidado, porque tem momentos do Mark Millar, como este aqui, em que ele estava no auge da criatividade dele, um pouco, talvez, bem direcionado pelo editor, tá? O Ralph Macchio. O Ralph Macchio deu a ele algumas linhas para ele não extrapolar, para ele não fazer disso aqui apenas um panfleto ideológico, que é uma tendência muito forte do Mark Millar. Tanto é que quando ele virou editor e criador, ele perdeu esse foco e acabou se transformando num grande panfleto, as histórias em quadrinhos dele. Já o Bryan Hitch, eu não vou conter os elogios. Para mim, o melhor artista de quadrinhos, tá? Acho ele excepcional mesmo. Aqui nesse prefácio também tem que detalhar que o prefácio do Jonathan Ross é sensacional, porque ele vai exatamente no ponto que me atingiu muito, que ele diz aqui: se algum dia eu trombar com esse tal de Mark Millar, é melhor ele tomar cuidado. Só digo isso. Mas não quero ser muito específico para dar detalhes e coisas do tipo, mas vou dar a maior surra nele. Essa é a abertura do prefácio aqui do Jonathan Ross, quando ele acusa o Mark Millar de obrigar ele a voltar a ler quadrinhos, porque ele tinha abandonado os quadrinhos exatamente igual a mim. Eu também, no meio dos anos 90, abandonei os quadrinhos, porque as histórias eram pífias, as histórias eram péssimas, apenas a arte ainda era bonita, mas as histórias eram muito ruins. E aí eu abandonei e voltei a ler isso aqui, voltei a ler quadrinhos, voltei ao universo por causa de Supremos, do Mark Millar e do Bryan Hitch. E a mesma coisa aconteceu com o Jonathan Ross aqui. Eu também voltei a ler quadrinhos a partir de 2012 e tive que correr atrás de tudo que eu perdi a partir da virada do milênio, mais ou menos, tá? Aqui, como é o volume 2, anteriormente vem um resuminho do volume 1, muito rapidinho, e entra direto na história aqui com essa arte estupenda, espetacular do Jonathan Ross, também muito por conta da arte final espetacular do Andrew Curry e do Andrew Curry e do Paul Neary, que é um espetáculo como arte finalista. Fotografia impecável, direção de arte impecável, luzes das cores, as luzes são basicamente dadas pelas cores, impecável, é realmente inquestionável. Gente, se você gosta de quadrinhos de super-herói, é necessário, é obrigatório você ter na sua coleção, ou pelo menos ter lido os Supremos The Ultimates, como eles saíram lá nos Estados Unidos, em 2 volumes aqui no Brasil, nessa edição espetacular. O Bryan Hitch fazendo cenários incríveis, em que ele fez uma pesquisa sensacional, tá? Fazendo fisionomias de uma maneira impressionante, uma anatomia impecável, tá? A anatomia humana do Bryan Hitch não tem o que discutir, ele desenha absolutamente qualquer coisa muito bem mesmo e faz fotografia de cinema. Então você está lendo uma história em quadrinho, mas que tem uma abordagem nos quadrinhos praticamente cinematográfica. Uma fusão incrível entre o Mark Millar e o Bryan Hitch, tá? É incrível mesmo. E outra coisa que eu tenho que falar das fisionomias, além das expressões fisionômicas, que são muito difíceis e o Bryan Hitch faz com perfeição e precisão, existe também a questão da fisionomia diferenciada, tá? Um personagem do Bryan Hitch não tem semelhança nenhuma com o outro personagem, tá? Quando você lê histórias em quadrinhos de outros artistas, você vai notar que na fisionomia dos homens há uma semelhança muito grande, né? Aquele padrão americano, tal. Não existem muitas diferenças se você pensar no rosto do Demolidor, por exemplo, que acabou de aparecer aqui, com o Capitão América ou com o Homem de Ferro, não existem fisionomias diferentes. O Bryan Hitch não, nenhum personagem tem a mesma fisionomia que outro.
basta você olhar para você identificar quem é. Não é como em outros também, que acontece você identificar o personagem apenas pelo corte do cabelo ou pela cor do cabelo, né? Que acontece muito isso. Você distingue o Super-Homem do Batman, porque um tem um cabelo mais preto, outro tem um cabelo mais castanho, tal. Não. Aqui as fisionomias são completamente diferentes e é um trabalho de pesquisa sensacional, né? Não resta dúvida que também essa série aqui marcou demais a influência no universo cinematográfico da Marvel. Tá? Aqui tem muitos, mas muitos elementos que foram aproveitados no universo cinematográfico da Marvel. Tá? Então é impressionante. Por exemplo, os uniformes, essa questão dos uniformes não poderem ser mais iguais aos que eram lá nos anos 60. Né? Isso é que dá o famoso realismo dessa arte aqui, tá? O uniforme do Thor, o uniforme do Homem de Ferro, a armadura do Homem de Ferro, né? Que parecia um spandex, né? Nos anos 60, 70. Agora não. Aqui tem muito mais volume. Parece que tem um homem dentro da armadura, né? Que é uma coisa complicada, né? E assim vai por diante, tá? A outra coisa que eu também tenho que dizer é que essa história de quadrinho aqui, ela não é adequada para crianças ou adolescentes. Ela é adequada para jovens adultos e principalmente para adultos, porque muitos dos temas abordados aqui não é só a questão da violência, tem violência para caramba, mas não é isso. Tá? Não é só a questão de sexo, que há insinuações sexuais, sim, há, mas não é isso. É muito mais a maneira como você trata alguns elementos da alma humana, da personalidade dos homens, né? Que são complicados. Questões como a mentira, questões como a traição, questões como diversos outros valores éticos, né? De determinado tipo ou morais, tá? Inclusive aqui tem uma participação muito legal nesse universo dos Defensores, que é um outro grupo famoso da Marvel, né? Mas aqui tem participação de diversos personagens da Marvel, tá? Para quem ainda não sabe, o Ultimates, os Supremos, se passa num universo paralelo da Marvel, não se passa naquele universo tradicional, principal, não. Então deu mais liberdade ao Mark Millar de criar uma coisa bem nova, bem revolucionária mesmo. Mas aproveitando alguma coisa boa do universo principal e levando depois vários elementos dessa nova construção para o universo principal, tá? E é também interessante a gente perceber que a Marvel está voltando ao universo dos Ultimates, né? Já tem uma edição nova aí da Panini avisando o retorno do universo Ultimates. Promete ser uma coisa boa. Espero que os novos contratados, tanto o escritor quanto o artista, tenham a mesma competência, o mesmo talento, a mesma dedicação que tiveram o Mark Millar e o Bryan Hitch para escrever e desenhar essa história aqui fabulosa de Os Supremos. Realmente é Vingadores em sua forma mais expressiva, mais forte, mais definitiva, né? Vocês veem, por exemplo, aqui em várias imagens, vocês já veem aqui o Nick Fury, né? O Nick Fury, que depois do universo cinematográfico já ficou conceituado. O Nick Fury é um negro, mas o Nick Fury original nunca foi negro, né? Essa é uma criação do Mark Millar e do Bryan Hitch, tá? Que definiram ele com a cara do Samuel L. Jackson, não há a menor dúvida aqui. Eles só não fizeram o Tony Stark com o cara do Robert Downey Jr., mas só faltou isso. Mas até o ator que ficou famoso no papel do Nick Fury no universo cinematográfico da Marvel foi definido nessa série aqui, em Os Supremos. Tem até uma sequência aqui, uma cena aqui, em que os personagens dizem quem é que eles seriam no cinema e o Nick Fury aqui diz que ele gostaria de ser vivido pelo Samuel L. Jackson, tá? Então é muito legal. É lógico que eu não vou dizer para você, aqui o Mark Millar abandona a ideologia, ele consegue... Não é isso. Nenhum escritor, nenhum criador é capaz de ficar totalmente desprendido das suas ideologias. É claro que não.
Tem sim, tem ideologia aqui sim, tem questões políticas, tem vários temas nesse típicos, né, da realidade do mundo, não só aqui em 2002, mas até hoje, em 2024. Mas ele está mais contido, está mais ponderado, coisa que depois ele acabou perdendo, tá? Ele acabou perdendo um pouco desse equilíbrio na hora de contar uma história. Passou a levantar a bandeira e fazer tudo de uma maneira muito mais, como eu costumo dizer, panfletária, tá? Então, isso aqui não. Isso aqui está num equilíbrio bom. É lógico que ele aborda alguns temas polêmicos e levanta a bola para que o leitor questione algumas coisas. Faz parte de todo tipo de literatura você pedir ao leitor que questione coisas, questione valores, questione algumas imposições sociais. Claro que sim, a gente sempre tem que estar refletindo para nos aprimorarmos. No final aqui, mas não pode fazer dos quadrinhos ou da literatura um panfleto enviesado em função da sua ideologia. Isso é que não pode. Questionar pode, impor a ideologia não pode. Então, aqui estão também as capas das 13 edições do volume 2, desde a primeira edição aqui, tá? Tem várias capas aqui espetaculares, todas desenhadas pelo Bryan Hitch, e depois ainda tem comentários aqui do Bryan Hitch e do Mark Millar, falando edição por edição. Então tem muita curiosidade, tem muita coisa legal, tá? Tanto a edição número 1 como a edição Supremos número 2 vale muito a pena. Pode comprar de olho fechado, porque você vai adorar. Logicamente, se você gosta de história em quadrinho e de super-heróis, né? É a questão do bom senso. Tá bom, gente? Fica mais essa dica aqui do canal Coisas de Colecionador. Não deixe de ter o seu volume de Os Supremos, volume 2. Até a próxima.